Muito bom dia a todos, que o Senhor Jesus abençoe a todos, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós falamos ontem sobre o corpo no inferno. O que quer dizer o corpo no inferno? Isso quer dizer acerca da história que Jesus contou de Lázaro, o mendigo, e do rico. Que o Lázaro, para você ter uma ideia, uma noção, Jesus lembrou do seu nome. Até porque somente ele poderia contar essa história, porque ele é Deus, ele sempre existiu. E ele viu tudo o que aconteceu. Jesus lembrou do nome do mendigo, Lázaro, porque ele se importava com a fé que ele tinha em Deus, ou Abraão. E o texto também fala acerca do rico, que o rico, se bem que ele tinha a mesma fé do Lázaro, porque conhecia Abraão, tinha a fé abraâmica, certamente ele não dava conta, ou seja, ele não ligava para a sua fé, para a pautação da sua fé em Deus, em Abraão. E por conta disso, ele negou a sua fé, e por conta disso, ele não quis saber da sua própria salvação. Assim como o Lázaro, ele foi salvo. E a Bíblia diz que ele foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão, onde é um lugar de paz, é um lugar de felicidade, é um lugar tranquilo, onde não há tormentos, assim como onde o rico estava, que era certamente no inferno. E nós falamos também que Deus, o próprio Deus, num destino final, irá lançar ali num lago de fogo e enxofre o próprio inferno. Para você ter uma ideia, o próprio inferno estará sendo lançado lá no lago de fogo e enxofre. E também junto com ele, todos esses indivíduos, que é a besta, o falso profeta, a morte, e o diabo, e as pessoas, ou seja, todos aqueles que aqui na terra negaram o nome do Senhor Jesus. Então essas pessoas certamente irá junto com todos esses outros indivíduos para o lago de fogo e enxofre. O inferno ainda não é a última entrada de sofrimento, não. Existe outra, que além do inferno é o lago de fogo e enxofre, como Apocalipse, a partir do capítulo 20, você vai estudar, você vai ler e vai falar sobre isso. Então você vai ter uma noção, você vai ter uma ideia do que é o lago de fogo e enxofre, onde serão lançados os demônios, o diabo, a besta, o falso profeta, a morte e também todos aqueles que negaram a sua fé aqui na terra. Mas eu quero falar hoje acerca do Apocalipse, capítulo 21. Porque nós temos aqui, a partir do verso 8, mas eu vou ler a partir do verso 1, a lista daqueles que irão junto com Satanás, junto com os demônios, certamente para o lago de fogo e enxofre, e que estarão no inferno. Aqui diz assim: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi
e eu vi, ou seja, João falando, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Isso é muito forte, forte demais. Que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, embelezada para o seu marido. Olha só. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois habitará com eles, e eles serão seu povo. Ou seja, nós seremos, e nós somos o povo de Deus. E o mesmo com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será o seu Deus, e estará com eles. E Deus limpará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte. Olha só, não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me mais: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me ainda: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, eu lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aqui o verso 8, olha só. Aqueles que não irá herdar o céu, a vida eterna, que diz assim: mas quanto aos tímidos, que tímidos são aquelas pessoas, eu não digo porque tem medo de pregar o evangelho, mas pessoas que são tímidas acerca do reino de Deus, pessoas que são vergonhosas em declarar o nome de Jesus na frente de outras pessoas, pessoas que se envergonham do nome de Jesus. Lembra que Jesus, ele disse que aquele que se envergonhar aqui na terra diante dos homens, a mesma coisa o próprio Jesus irá fazer, que é se envergonhar dele diante dos anjos e diante de Deus. Mas aqueles que confessarem, que não se envergonharem, também Deus confessará diante dos anjos e diante de Deus. Mas quanto aos tímidos, esses não herdarão o reino dos céus, né? E aos incrédulos, pessoas incrédulas, pessoas que não creem na fé do Senhor Jesus, pessoas que não têm essa crença, porque são incrédulas, preferem acreditar em outras coisas do que acreditar no próprio Deus. Aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos. Olha só, pessoas que são mentirosas, pessoas que, não, uma mentirinha de nada não tem problema. Quem disse? Às vezes a pessoa tenta dizer que uma mentirinha de nada não é um pecado, sendo que é o maior pecado que ela está cometendo na vida. Uma mentirinha de nada, só por um minuto, eu acho que não tem problema. Não existe esse negócio de mentirinha, de mentirão. Não existe esse negócio de uma mentira pequena, de uma mentira grande. Tudo é mentira. Tudo é mentira e tudo é do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, como a Bíblia fala, ele é mentiroso. E aqui diz o texto: a sua parte
será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que é a segunda morte. Então, olha só para você ver, todas estas coisas, ou seja, pessoas que praticam tudo isso que eu disse, certamente essas pessoas irão para o inferno. De lá do inferno, juntamente com o diabo, seus demônios e o falso profeta, a besta, irão para o lago de fogo e enxofre, que é o lugar pior do que o inferno. E viverão lá muito tempo, por muito tempo, pelos séculos dos séculos. Deixa eu ler de novo para você entender. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicadores, todos esses são os que vão para o lago de fogo e enxofre junto com Satanás. E aos feiticeiros, e aos idólatras, e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Queridos, isso é muito forte. Agora que você possa refletir nisso. Deixe o Espírito de Deus falar no seu coração. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Sucesso!